Sabe essa frase? Assim diz o Senhor Deus de Israel. Essa frase, saiba, querido irmão e irmã, fez estremecer o ser de Davi. Sabe por quê? Consulte os 6 livros que nós citamos, Samuel, Reis e Crônicas, e você vai ver que essa é a frase amada de Davi. Quando ele era ainda um menino e enfrenta Golias, Golias diz a ele: você vem a mim com paus e pedras, zombando dele, não é? Onde está a tua armadura? Você que é o guerreiro dessa nação, vem a mim com paus e pedras? Então Davi responde: eu venho em nome do Senhor dos exércitos, do Deus das batalhas de Israel. Quando ele ainda era um menino. Então quando ele ouve de Natã: assim diz o Senhor Deus de Israel, saibamos que aqui Davi está estraçalhado. Quem está falando não é Natã. Agora ele vai ouvir aquele que ele conheceu tão bem, que ele amava, e amava a sua palavra, e amava os seus caminhos. E o que o Senhor Deus de Israel tem a dizer a Davi? Vamos lá. Eu te ungi rei sobre Israel. Irmãos, nos ponhamos, espiritualmente falando, no lugar de Davi. Sabe qual que seria o nosso desejo? Eu penso colocar a nossa mão já rápido na boca de Natã. Não fale mais nada, Natã, eu já entendi tudo. Porque Natã faz Davi voltar 34 anos na história. Como que dizendo: onde você estava? Você era aquele pastor, o homem do pasto, esquecido até do seu pai. Quando Samuel entrou na sua casa, você nem estava lá. Quando os filhos dele foram chamados, você foi esquecido. Não foi contado como um dos dignos. Mas eu te ungi. A primeira palavra de Deus para Davi, quebrando Davi. Irmãos, como será que nós podemos expressar essa hora? Vergonha bendita? Talvez vergonha santa também. Que paradoxo maravilhoso. Só Deus pode produzir isso no nosso coração. Vexame santo, talvez também seja uma boa frase. Santo vexame. Porque Davi está no mais profundo vexame. Mas isso era tudo o que o seu coração aguardava por meses e meses a fio. Ele aguardava a hora em que Deus, de alguma maneira, pudesse de novo vir a ele. O Deus com o qual ele caminhou 34 anos. Tendo aqui então 35 anos, tendo aqui 51 anos. Podemos dizer que lá no seu íntimo, Davi estava como que: quando esse assunto será resolvido diante de Deus? Quando eu terei de novo, Salmo 51, a alegria da tua salvação? Quando de novo os meus lábios vão se abrir em louvores? Nós vamos estudar agora mesmo, Senhor queira, esse Salmo 51. Ele clama por isso, para que a sua boca abra-se de novo em louvores. Porque, irmão, a harpa teve que ficar de lado, a sua boca teve que ficar fechada por um ano. Não por causa de Deus, mas por causa do seu pecado. Então, eu te ungi, verso 7, rei sobre Israel. E eu, vá observando o Senhor e Davi. Uma história do Senhor com Davi. Eu te livrei das mãos de Saul. Davi seria cravado na parede pela lança de Saul quando ainda era um adolescente. Eu te livrei. Dei-te. Isso significa graça sobre graça. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel
e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Quem poderia usar uma linguagem dessa com um homem, nesse momento, indecente em tal pecado? Só o Deus de Israel, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, o Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Davi pecou horrivelmente, mas Deus não muda. Então, verso 9. Por quê? Que pergunta, irmão. Cada frase é como um bate-estaca na cabeça de Davi, afundando o solo abaixo. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor. Sabe um dos salmos da sua juventude? Lendo esse termo, a palavra do Senhor desprezaste, não podemos deixar de nos lembrar do Salmo 29. É um salmo de Davi quando pastor, ele ainda não era rei. Salmo 29. Tributai ao Senhor glória e honra, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor faz dar cria às corças. No seu templo tudo diz glória. Essa é a palavra que o Senhor amava, a voz do Senhor. Agora Natan tem que dizer a ele: desprezaste a palavra do Senhor. Queridos irmãos, Salmo 119 provavelmente não seja de Davi, provavelmente seja de Esdras, o homem da palavra. Naquele salmo há um verso que diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Esse também era Davi, assim como era Esdras. Há um outro verso que também diz: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Sou mais sábio do que os meus companheiros, porque observo a tua palavra. Assim como Esdras era Davi. Mas agora ele tem que ouvir de Natã o profeta: assim diz o Senhor, desprezaste a minha palavra. Verso 9: fizeste o que era mal perante ele. Por que fizeste? Que pergunta. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Temos que parar de novo aqui, muito, porque o perdão de Deus não anula a colheita nunca. O que um homem semear, isso ele ceifará. O que semeia para a sua própria carne, sempre colherá corrupção. O que Deus então nos faz? Também falamos ontem, louvado e bendito seja o seu nome. Se nos voltarmos a Ele em arrependimento, Ele nos capacitará com sua graça, para podermos colher a colheita necessária. Qual foi a colheita de Davi? Seu filho primogênito se chama Amnon. Ele comete incesto com a sua irmã. O seu terceiro filho se chama Absalão. Absalão usurpa o seu trono. O seu quarto filho se chama Adonias. Mais tarde que Absalão, Adonias faz o mesmo. Tenta usurpar o trono de Davi. Não consegue como Absalão, mas o tenta. E envolve Joabe
Joabe, esse fiel escudeiro de Davi, é envolvido por Adonias, o filho de Davi. Essa é a desgraça da casa de Davi. Como nós já lemos, seu filho Absalão chegou a não ver o rosto do seu pai por 2 anos. Esse homem, segundo o coração de Deus, não soube ser pai. Definitivamente.